Aleluia. Para abrir a palavra santa de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 a seguir. E que esse Deus vivo fale poderosamente com você nesta noite. E através das suas palavras Ele opere o que você está pedindo, o que você está esperando, o que você está crendo. São Mateus, capítulo 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse para ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou e disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos de Israel, deitá-lo aos cachorrinhos dos fenícios. E ela disse: sim, Senhor, sim. Mas também alguns cachorrinhos conseguem comer das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse: mulher, grande, enorme a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Senhor nosso Deus, Pai, fala com a tua igreja de forma formativa, curadora, libertadora, emancipadora. Fala, Senhor, poderosamente em cada coração, mudando os rumos da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é: cura-me, cura-me. Nós estamos falando da mulher Sírio-Fenícia. Você pode repetir comigo? Cura-me, cura-me. Espírito de Deus, cura-me. Essa mulher Sírio-Fenícia, ela não era de Israel. Jesus estava trabalhando, fazendo a obra de Deus num lugar mais longe de Jerusalém. Ele tinha acabado de andar sobre as águas. Ele tinha multiplicado os pães, depois tinha andado sobre as águas. Quando eles saíram daquele encontro, que ele vem sobre as águas e vai para o barco. Olha a vida de oração. Jesus estava orando no monte, os discípulos pescando. No meio da madrugada, lá pela quarta vigília da noite, já acabando a madrugada, ele vem andando sobre as águas. Tinha passado a noite em oração. Clama, ora, repreende, acaba com a tempestade, faz o milagre que os discípulos precisavam. Ensinou para os discípulos que todo o poder está nas suas mãos, que não depende do tamanho do medo de ninguém, sim da presença do Todo-Poderoso que andava sobre as águas. As águas debaixo do pé de Jesus significa que aquilo que te dá medo, tristeza e pânico está debaixo dos pés daquele a quem você ora. E vem ao seu encontro. Isso é muito interessante. Ele vem ao encontro. Os discípulos não precisaram gritar: Jesus, termina a oração logo que nós estamos morrendo. Jesus veio ao encontro. Quando Jesus sai, entra no barco, o dia amanhece. E eles saem da água, vão para a praia do mar. O mar simbólico, né? Porque ali é um mar grandão, um lago gigante, Genezaré. E ele começa a subir para o norte. E diz a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 6, ali no versículo 56, se eu não me engano, diz que todas as pessoas que vinham até Jesus e tocavam nele eram curadas. E aquela região começou a experimentar um grande avivamento de curas. Lembro como se fosse hoje. Diz escrito assim: ao menos na hora da sua veste, todos que eles tocavam eram curados. E onde quer que ele entrava numa cidade, entrava numa aldeia, entrava na roça, apresentava os enfermos nas praças e então eram curados. Obrigado, Jesus. Aquilo foi espalhando.
Vieram os fariseus falar com Jesus, e eles vieram aborrecer, eles vieram perturbar, eles vieram questionar, eles vieram julgar se aquilo ia acontecer, se aquele milagre ia acontecer. Por quê? Por quê? Por quê? E Jesus teve uma batalha terrível com isso. Então observe, passou a noite em oração, a noite orando. Jesus orava. Orar é bom, orar é diferente. Por isso que o diabo não quer que você ore, o diabo quer atrapalhar a sua oração a vida inteira. Porque quando você ora, a presença de Deus traz tudo que você precisa. Jesus desceu, passou a noite orando, desceu, passou o dia curando, e ainda, logo depois, ainda teve que enfrentar os religiosos com seus argumentos, com as suas ideias, com os seus aborrecimentos, com as suas mentiras, com as suas vaidades, com as suas arrogâncias, com as suas filosofias. Eu quero, eu acho. Tudo bem. Jesus estava tão cansado, tão exausto no final daquele dia, que ele continuou subindo e foi para uma região chamada Tiro, que era lá em cima, beira da praia também, lá em cima, fora de Israel, já nas Fenícias, nas regiões fenícias, nas cidades fenícias, Tiro e Sidom. E lá ele procurou uma casa, e lá ele entrou nessa casa, e nessa casa, diz a palavra de Deus, Jesus queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Não precisa pôr na parede, porque vão muitos versículos que vão vir agora e você vai se perder um pouquinho. Mas é o verso 24 do capítulo 7 do Evangelho de João. Jesus queria que ninguém soubesse que ele estava ali. O problema é que antes dele chegar naquela casa, uma mulher que tinha uma filha sofrendo, estava andando atrás dele, seguindo. Todas as pessoas que têm enfermidades, elas sofrem. E todas as pessoas que cuidam de enfermos também sofrem. São sempre dois sofrimentos: da pessoa e daqueles que estão cuidando daquela pessoa. Então essa mulher tinha um enorme sofrimento. Essa mulher tinha uma enorme tribulação. E ela ia andando atrás de Jesus. Diz Mateus capítulo 15, eu vou comparar sempre o Evangelho de Mateus com o Evangelho de Marcos, aí nós vamos ter uma visão completa. Diz o Mateus capítulo 15 que ela falava, que ela dizia, que ela clamava, e ela dizia palavras muito verdadeiras, muito profundas, para um Jesus que estava completamente cansado, que estava sem dormir virado da outra noite, que tinha passado o dia inteiro curando e que tinha trabalhado com os religiosos, enfrentado os religiosos e precisava de um lugar para comer e descansar. Mas a fé daquela mulher era muito poderosa. Não é que ela tinha uma grande fé em Deus, eu creio que ela tinha uma pequena fé em Deus, porque uma pequena fé focalizada na verdade é mais do que suficiente. Você não precisa ter uma fé de gigantes, você precisa ter uma fé do Filho de Deus. Qual a diferença? A fé de gigante deve ser a fé de Billy Graham, a fé de gigante deve ser a fé de John Wesley, a fé de gigante deve ser uma fé de Davi, no adolescente. Eu não sei. Agora, uma fé pura e simples, chamada fé do Filho de Deus. Fé do Filho de Deus. O que é isso? É a fé pura em Jesus Cristo, confiando nas suas palavras. Eu não sei se essa fé tem que ter 1 quilo, tem que ter 10 quilos, tem que ter 100 metros. Basta que ela seja sincera, verdadeira e poderosa, porque é dela que Jesus disse em João 11,40: não já te disse eu, se creres verás a glória de Deus. É dela que Jesus disse para mim, para você, quando ele olha e fala: seja feito segundo a sua fé. É sobre essa fé no Filho de Deus que Jesus disse para essa mulher: mulher, como é grande a sua fé. Uma mulher sírio-fenícia não tinha um conhecimento espiritual que uma mulher judia talvez tivesse. Uma mulher sírio-fenícia não teve o privilégio de acompanhar Jesus, como tantas outras mulheres acompanharam em Jerusalém, em Belém, em Cafarnaum. Uma mulher sírio-fenícia não teve essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, como as mulheres poderiam ter nos dias de Jesus, nas sinagogas talvez, do lado de fora, perguntando aos maridos e pais, irmãos,
mas poderiam encontrar a resposta. Entretanto, nesta noite eu vos digo, havia no coração daquela mulher uma certeza inabalável que o Filho de Deus estava passando por ali. Nas 2 vezes que ela se dirige ao Mestre, ela o chama de enviado de Deus e Messias. Nas 2 vezes ela diz, sim, Senhor. Ela usa a palavra grega Kyrios. Essa palavra significa, tu és o Senhor da minha vida. A palavra Kyrios significa, a minha vida eu entrego nas tuas mãos. Irmãos, eu só tenho uma vida. Se eu não puder entregar ela para Deus, para que ela servirá? Eu só tenho uma vida. Se eu não puder consagrá-la à vontade de Deus, para que quero ela? Para que a desejo? Eu só tenho uma vida. Se eu não puder andar todos os dias na vontade do Pai, no caminho dele, para que quero esta vida? Pois bem, esta mulher ia até Jesus. Essa mulher buscava a Jesus. Essa mulher dizia para Jesus de todo o seu coração: Senhor, Quírios, filho de Davi, tu és o Messias. Ali estava uma mãe atormentada por duros sofrimentos, trazendo os problemas de uma filha que não tinha solução. Se fosse nos dias de hoje, diriam que essa menina tinha problemas psiquiátricos e psicológicos, porque nós vivemos num mundo que nega a existência de poderes espirituais malignos. Mas ainda no meio deste mundo que nega a existência de Deus e o poder do diabo, existe uma igreja viva que denuncia as obras das trevas e anuncia a verdade da salvação pelo poder da palavra de Deus, que é viva, viva dentro de mim, viva na minha vida, viva na minha fé. Ela é viva e permanece para ser. Essa mulher disse a Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Essa menina não estava só endemoniada, ela estava endemoniada miseravelmente. A miséria de uma vida infeliz se escravizava. Jesus olhou para aquela fé. E antes de explicar o que Jesus fez, de acordo com o texto, eu queria te lembrar o seguinte. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz que nós precisamos de uma mente renovada, para que possamos conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso da renovação do meu entendimento para que eu experimente a boa, perfeita vontade de Deus. Então, eu duvido que neste auditório lotado como está hoje, tenha uma única pessoa que não queira viver a vontade de Deus. Eu duvido. Se eu pudesse agora perguntar a todos vocês, um por um: você quer a vontade de Deus? Eu quero. Você quer? Eu quero. Cada um de nós quer. Parabéns, você quer a coisa certa. Para você viver a vontade de Deus e eu, não funciona querer. Eu preciso renovar a mente. Somente uma mente renovada pode viver a vontade de Deus. A mente carnal não viverá a vontade de Deus. Ela deseja, mas não vive. Eu só posso viver quando a minha mente é renovada pelo Espírito Santo. E para que viver a vontade de Deus? Hebreus 10, 36. Em Hebreus 10, 36 está essa resposta. Por que viver a vontade de Deus? Por quê? E para que eu possa alcançar a promessa. Eu só consigo alcançar as promessas de Deus quando eu faço a sua vontade. Hebreus 10, 36 diz assim: necessitais de perseverança, para que depois de quê? Possais alcançar a promessa. Não sei se a promessa de Deus na sua vida é A, B ou C. Quem sou eu? Não consigo saber. Mas eu sei que pela palavra do Senhor alcançamos a promessa quando fazemos a vontade de Deus. E não quer dizer que a promessa de Deus seja fazer o que eu quero que Ele faça. Não é isso. Mas quero dizer que ao fazer a vontade de Deus, estou dentro dessa promessa. Para fazer a promessa funcionar, esta mulher, ela obedeceu à vontade de Deus. E qual foi a vontade de Deus que a mulher Sirofenícia obedeceu? Ir com perseverança ao dono da vida, buscando a vida que lhe faltava. E sim, não sei se ela escutou Jesus falar em João capítulo 8, versículo 37, a minha palavra não entra em vós. Não sei se ela escutou Jesus falar em João 5,40, vós não quereis vir a mim para teres vida. Não sei se ela escutou Jesus falar em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora.
Não sei se ela conhecia um texto do Antigo Testamento que diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Não sei se ela escutou o profeta Isaías dizendo: arrependei-vos e preparai o caminho do Senhor. Eu não sei o que ela sabia, mas eu sei o que ela fez. Ela foi perseverantemente ao dono da vida, em busca da vida que não tinha. Ela foi ao dono da vida, em busca da vida que não existia na sua casa. Ela foi ao dono da vida, em busca da vida que não existia na sua filha. Ela foi ao dono da vida, e isso era a vontade de Deus, e ela foi na vontade de Deus. Ela perseverava no foco de que a sua solução viria de Deus. Ela perseverava no foco de que alguma coisa aconteceria. E ela foi clamando pelo caminho, e ela percebeu que as pessoas não davam confiança para o clamor e para a angústia dela. Os próprios discípulos tentavam afastá-la de Deus, de Jesus, e eles até chegavam para Jesus e talvez disseram: fala alguma coisa para ela ir embora, porque a mulher está gritando. Fala alguma coisa, despede-a, né? Fala alguma coisa, atende e se livra desse problema. Jesus não fez isso. Olha que coisa linda, olha que sabedoria. Ele não a despediu, ele não negou, ele não disse não, ele não virou para ela e falou: basta, vai. Talvez ele pensou: vamos ver até onde isso vai, vamos ver até onde isso vai. Se perguntasse para minha filha, seguidora do The Chosen, qual foi o discípulo que mandou despedir dela, qual você acha que seria? Pedro, certeza. Muito bem. Irmãos, Jesus entrou na casa, e eu não sei como ela entrou na casa. Por que ela entrou nessa casa? Como pastor, você sabe que ela entrou nesta casa? Porque no verso 25 do capítulo 7 de Marcos, pode colocar ali, irmão Caleb, diz que ela estava dentro da casa quando se jogou aos seus pés. No verso 25, filho, esse é o 15. No verso 25, diz que ela se lançou aos seus pés. Aleluia. E no verso 24, diz que Jesus estava na casa. Se no verso 24 diz que ele estava na casa, e no 25 ela se jogou aos seus pés, a única possibilidade é que ela estivesse dentro da casa. Então, por favor, abre o seu coração para mim nesse momento. Quantas vezes as pessoas, não estou dizendo que isso é pecado, por favor, não estou dizendo que é pecado. Satanás será vencido, derrotado na sua vida esta noite. Você vai vencer o diabo, você vencerá o diabo. Mas quantas vezes os sofredores não têm perseverança de buscar a Jesus, já abandonam uma busca, estão cansados, eu tenho certeza. Ali estava todo mundo cansado. O nome desse encontro podia ser o encontro dos cansados. Jesus doido para ninguém saber onde ele estava, e uma mulher que não aguentava mais sofrer em busca de uma solução. Ali era o encontro dos exaustos, dos que não tinham mais força para caminhar. E quantas vezes os sofredores vão para uma televisão, passam 2 horas, 1 hora, 3 horas, mas aquele encontro de oração, eu e Deus, ele não aconteceu. Eu estava cansado, fui descansar, merecido. Não estou dizendo que é errado, por favor, mas eu estou comparando como que nos nossos sofrimentos nós passamos poucos minutos aos pés do mestre, e horas tentando buscar um relaxamento que é merecido. Não estou dizendo que é errado, por favor, não me entenda mal. Eu estou implorando que o Espírito Santo converse conosco e mostre para nós que precisamos passar mais tempo dentro da casa com Jesus, e que esta casa é um quarto de onde você dorme, não sei, a sala onde você descansa, não sei, mas só vale se for prostrado aos pés dele adorando.
Esta mulher não deu a ele uma lista de reclamações. Esta mulher não deu a ele uma lista de medos. Esta mulher deu a ele uma lista de louvores e disse: se você quiser, eu acho que dá para fazer. Era um ato de fé. Era alguém buscando um poder que mudaria tudo na sua vida. Ela enxergou além dos outros. Ela tinha visão espiritual. Onde eles viam um homem cansado, ela viu o Filho de Deus encarnado, trazendo vida com abundância. Onde as pessoas viam apenas um homem, ela via o Messias. Onde as pessoas viam apenas alguém que era diferente, ela via alguém que ia fazer diferença na vida dela. Sim, ela tinha uma visão. E a confiança dessa mulher era muito grande. Irmãos, não perca a sua confiança. Em Lamentações capítulo 3, no verso 22, diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O verso 23 diz: novas são a cada manhã, grande, grande, grande a sua benignidade, fidelidade, misericórdia e graça. E aí no verso 24, o profeta cheio da glória de Deus diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha que confissão do profeta Jeremias. O mesmo Jeremias que no capítulo 7, versículo 17 do seu livro, diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A minha esperança não é o que eu acredito, a minha esperança não é o que eu tenho, a minha esperança não é o que eu posso fazer, a minha esperança é a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Jeová, a pessoa de Deus, é a minha esperança. E então este homem diz: a minha alma diz, esperarei nele. O que acontece com os que esperam no Senhor? Meu irmão, em Isaías 40, versículo 31, diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Em Isaías capítulo 64, versículo 4, diz que desde a antiguidade não se ouviu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Os que esperam no Senhor encontram um Deus que trabalha por eles. No Salmo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Os que esperam no Senhor têm um Deus que age, se inclina e ouve suas orações. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 diz: esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu pela revelação de Jesus Cristo. Eu vou repetir: esperai inteiramente. O que é esperar inteiramente? Inteiramente com as emoções, inteiramente com os pensamentos, inteiramente com as atitudes. Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu por meio da revelação de Jesus Cristo. E é esse Deus que o profeta disse: esperarei nele, esperarei nele, aleluias. E esta mulher perseverou esperando nele. Quando ela se encontrou com Jesus, quando ela vai até Jesus, ela leva o que para Jesus? A melhor oferta. Qual é a melhor oferta que você pode dar para Deus? Seu coração inteiro é a melhor oferta. A melhor oferta que você pode dar para Deus é o seu coração inteiro. Inteiro. Todos dizem: se Deus quisesse fazer, já tinha feito. Pois foi isso, mais ou menos, que ela ouviu. Quando Jesus falou com ela: eu vim para as ovelhas de Israel, era tipo: não sei se eu quero fazer isso. Quando Jesus diz para ela: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, Jesus estava dizendo para ela: talvez, eu não sei se é bom fazer isso, não sei se é bom fazer isso, não sei se devo fazer isso. Talvez alguém vai dizer para você: se Deus quisesse fazer, tinha feito. Aí eu gostaria muito que o Espírito Santo fizesse de você Miqueias. Miqueias é o nome do meu carro. Miqueias no capítulo 7, no versículo 7, ele falou assim: eu, porém, esperarei no Senhor. Sabia disso? Você pode ler comigo? Eu, porém, esperarei no Senhor. Aí ele fala, olha só, o primeiro verbo esperar é conjugado no futuro, o segundo é no passado.
É como se ele falasse assim: o que eu já faço, farei. O que eu já estou fazendo, vou continuar fazendo. E ele diz o seguinte: eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei o quê? No Deus da minha salvação. Meu Deus, meu Deus. Porque essa mulher, ela virou para Jesus e disse: Senhor, tudo bem que o Senhor não queira me dar o pão. Tá bom, eu não mereço o pão. Eu queria falar uma coisa para o Senhor. A mulher já vinha gritando. A mulher entrou na casa. A mulher dobrou o joelho e adorou a Jesus. A mulher escutou a negativa. E a mulher escutou o Senhor dizer para ela: olha, eu acho que não é bom. E ela então responde assim: tudo bem que não seja bom, mas e se os teus filhos deixarem cair migalhas? E se depois que os teus filhos estiverem alimentados, talvez os cachorrinhos possam comer? Talvez depois que o Senhor curar todos os seus filhos, talvez depois que o Senhor salvar e libertar e dar vida a todos os seus filhos, talvez uma migalha caia. Eu queria essa migalha. Já que eu não posso ter o pão, o Senhor me dá a migalha? Quando ela disse isso, ela mostrou um coração quebrantado, um coração humilde, um coração entregue à vontade de Deus. Você viu aquela pessoa que tem coragem de falar: Senhor, graças te dou pela minha salvação. E isso para mim é mais importante do que tudo na minha vida. Já viu aquela pessoa que tem coragem de dizer assim: Senhor, graças te dou, porque o Senhor me salvou na cruz do Calvário. E isso é o mais importante da minha vida. Era isso que ela estava dizendo. Ela estava dizendo: Senhor, qualquer migalha que o Senhor vier, estará bom para mim. No Salmo 119, versículo 15, diz: em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. É um ato de gratidão, é um ato de muita gratidão. E lá em Isaías capítulo 12, no versículo 2, eu entendo essa mulher ali, no versículo 2 do capítulo 12 de Isaías: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é minha força. No verso 3 diz: vós com alegrias tirarei água das fontes de salvação. E o versículo 4: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome e tornai conhecidos os seus feitos entre os povos. Quando aquela mulher se levantou, Jesus olhou para ela, Jesus olhou dentro do coração dela, daquela mulher que esperou no Senhor, daquela mulher que confiou no Senhor. Jesus olhou dentro da alma preciosa dela e disse: mulher, tua fé é grande, porque você não só acredita que eu posso fazer, você também me ama e quer me seguir. A sua fé não é apenas do tipo, Deus pode fazer. A sua fé é do tipo, eu quero te seguir. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Seja isso feito. Olha aí, a mente renovada encontrou a palavra de vitória. Quando o Senhor proferiu a palavra de vitória, aquilo aconteceu na mesma hora. O versículo 28 de Mateus 15 diz: desde aquela hora, a sua filha ficou sã. A palavra poderosa de Deus, nesta noite, tem uma cura maravilhosa para você. Tem uma cura. E é tão interessante que Jesus não falou só isso. Sabe o que ele falou para ela? Eu lembro como se fosse hoje. Ele falou para ela assim: o demônio já saiu da sua filha. Ele deu a notícia para ela. Ele virou para ela e disse: o demônio já saiu. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Ela foi para casa. Será que era perto? Será que era longe? Não sei. Diz a Bíblia que ela morava perto ali, cercanias, regiões próximas. E ela chegou em casa. E ela achou a sua filha deitada na cama. E
menina estava deitada na cama e o demônio já tinha saído. A palavra de Deus entregou a cura para uma pessoa que creu, esperou e continuou lutando, buscando naquele que é o dono da vida, a vida que não tinha. E não era uma mulher que ia para a igreja assistir cultos e falasse se o culto foi bom ou ruim. Era uma mulher que não queria viver outra vida que não fosse uma vida segundo a vontade de Deus. Eu também quero ser como ela. Eu quero ser uma pessoa, um homem, capaz de dizer para Deus: só tenho essa vida, eu não aceito vivê-la de outra forma que não seja agradável aos teus olhos. Queremos viver a vida agradável aos olhos de Deus, e os demônios vão sair de dentro das pessoas, e as pessoas vão encontrar as curas que Deus quer que elas tenham. As curas que Deus quer que ela tenha. Sabe qual é a maior diferença entre um servo e um servo e um cidadão? O servo não recebe o que pede e se alegra por ser servo. O cidadão exige os seus direitos e processa se você não der. Nós somos servos de Deus. Não queremos brigar com Ele, porque sabemos que se alguma coisa não aconteceu como Ele quer, talvez é porque Ele sabe do que eu não sei. Mas isso não nos dá o direito, e nem devemos fazer disso uma cama de comodismos. Continue orando, continue buscando, continue crendo. Clamas a mim e responder-te-ei. Uma das maiores especificidades estruturantes de um servo de Deus é a dependência de Deus. Isso é uma coluna, uma viga do seu prédio. Eu dependo de Deus, eu amo a Deus, eu preciso muito do caminho eterno. O último versículo do Salmo 139, lido essa noite: o caminho eterno, guia-me no caminho eterno. Foi lido aqui hoje, o último versículo, se eu não me engano 24, guia-me no caminho eterno, e Ele vai te guiar, Ele vai te curar, e você vai voltar para a sua casa com a sua vitória, a vitória de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, aqui estão mulheres e homens preciosíssimos, e esperam no Senhor e precisam do Senhor, que esperam na glória de Deus e precisam da glória de Deus. E nós pedimos: enche a nossa vida com o teu poder, enche a nossa vida com a tua glória, enche a nossa vida com a tua unção, e faça de nós, ó Deus, mais que vencedores pelo teu amor, mais que vencedores no espírito de profecia, mais que vencedores na fé viva, mais que vencedores nas curas e nos milagres, mais que vencedores na vitória e na superação. Cura as feridas, renova a fé e opera grandemente, em nome de Jesus. Amém.